E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freak. Seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira, 11 horas da manhã. Continuando falando sobre a nossa série do caráter do cristão, daquilo que faz parte do caráter do cristão. Volta lá nos nossos últimos vídeos, assiste ali, nós estamos construindo toda uma linha de raciocínio. E nós vamos falar sobre o fato de que todo cristão, ele é um servo de todos. Eu percebo que no cenário eclesiástico, no cenário de igreja atual que nós vivemos, acabou se perdendo essa noção de que nós servimos uns aos outros, de que nós dentro da igreja somos na verdade servos uns dos outros, e principalmente servos daqueles que chegaram agora e não conhecem Jesus. Eu vivi muito tempo numa igreja assim, numa igreja onde se perdeu o senso de que nós devemos servir uns aos outros. Era uma igreja em que existia uma hierarquia maléfica. Veja, toda igreja tem a sua hierarquia e isso é importante para que haja organização. Mas quando eu digo hierarquia maléfica, eu quero dizer de que aqueles que estavam em cima da hierarquia dominavam de forma autoritária sobre aqueles que estavam embaixo. E de que, para que aqueles que estavam embaixo subissem nessa pirâmide eclesiástica, eles deveriam se sujeitar a esse autoritarismo da liderança e eles deveriam exercer esse mesmo autoritarismo sobre aqueles que eram inferiores a eles. E de que estar naquela igreja parecia uma competição de quem consegue subir mais alto nessa pirâmide eclesiástica. Esse tipo de autoritarismo dentro da igreja, de governo, de domínio, nos remete à classe dos fariseus. Lembra lá dos fariseus da época de Jesus? Que foi uma classe que Jesus ofereceu forte oposição a eles. E a oposição de Jesus em relação aos fariseus era justamente porque os fariseus eram uma classe autoritária que diminuía aqueles que estavam debaixo deles. Mas Jesus nos corrige e diz que nós não seríamos dessa forma. Jesus também ofereceu forte oposição aos líderes romanos. E disse que nós não seríamos dessa forma, de que a comunidade de Cristo não seria assim. O fato é de que a comunidade de Cristo e os seus discípulos é e sempre foi caracterizada por pessoas, membros que servem uns aos outros em amor, que se sujeitam uns aos outros. O próprio Cristo diz em Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28, ele chama os seus discípulos e diz: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deve ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem. Ou seja, ele usa ele mesmo como exemplo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o fato de que o cristão, ele é um servo do seu irmão. Ele coloca as necessidades do seu irmão acima das dele. Eu queria usar como base o texto lá de João 13. Sabe aquela cena em que Jesus lava os pés dos discípulos? Então lá em João, capítulo 13, versículos 4 e 5, diz o seguinte: que Jesus se levanta, ele tira a sua roupa de cima, pega uma toalha, ele enche uma bacia de água. Ele pega uma bacia, enche de água e lava o pé dos seus discípulos e enxuga os pés com a toalha. No versículo 12 diz o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou de novo as suas roupas, voltou, sentou à mesa e lhes perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. Ora, se eu, Jesus, sendo mestre e senhor, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Todo o ministério de Jesus foi caracterizado por aquilo que nós vamos chamar de política da bacia. O ato de lavar os pés era um serviço do escravo, certo? Os homens da sociedade de Jesus tomavam banhos, lavavam seu corpo, lavavam seu rosto, lavavam as suas mãos, mas jamais lavavam os seus pés. Isso era trabalho de escravo. Só que era um trabalho sujo, era um trabalho nojento, porque os homens andavam pela cidade, trabalhavam andando pela cidade, e de chinelo, às vezes descalço, e quando eles chegavam no final do dia, o pé deles estava imundo. O escravo se sujeitava, se dobrava diante do seu senhor, ignorando a sua própria fome, e lavava o pé daquele homem, aquele pé nojento, cheio de lama. Cristo, como era o mestre dos discípulos, ele tinha total direito de esperar que algum escravo viesse e lavasse os seus pés, mas ele joga fora o seu direito. Quando ele se curva, pega uma bacia e lava o pé dos seus discípulos, que
seriam, na teoria, os seus inferiores. O ponto que nos toca é o seguinte: logo após ele fazer isso, ele diz: eu dei o exemplo para que agora vocês façam. Isso não significa que agora a gente tem que sair na rua e lavar o pé das pessoas. Não. Esse ato é um ato simbólico que tem um significado muito mais profundo e muito mais desafiador. Veja, a política da bacia, essa política da servidão, a política de se submeter e se humilhar, ela permeou em todo o ministério de Jesus. Jesus começa estendendo a mão para milhares de pessoas que estavam em necessidade, que não tinham o que comer, e ele alimenta aquelas milhares de pessoas mesmo sem ter nada para oferecer. Jesus, ele toca em leprosos. Jesus viaja com mulheres e anda com as mulheres em público, dando valor a elas. Ele ressuscita o filho da viúva, ele reacende a esperança no coração dela. Jesus, ele cura no sábado, dando assim valor àquelas pessoas que ele curou. Jesus ignora a tradição dos fariseus e chama a Deus de Pai. E acima de tudo, Jesus entrega a sua vida para pagar o pecado que não era dele, para pagar dívidas que não eram dele. Dessa maneira, Jesus joga fora toda aquela hierarquia autoritária dos fariseus e substitui ela por um novo valor: o serviço. A política da bacia movimentou Jesus em todo o seu ministério e ele nos convida a segui-lo e a repetir os seus atos. Donald Craven, no livro O Reino de Ponta Cabeça, diz o seguinte: ele, Jesus, nos chama para ser o povo da bacia, não santos que se sentam em cadeiras de balanço teológica, ponderando sobre os ministérios da salvação de Deus. Somos chamados a imitar a atitude de Jesus, a segui-lo, a lavar os pés uns dos outros. Isso significa servir uns aos outros, colocar as necessidades uns dos outros acima das nossas. Vamos olhar para fora de nós e perceber onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos servir. Eu percebo que ainda dentro da igreja, muitos de nós ainda fazemos algumas coisas e fazemos algum trabalho procurando ser vistos, procurando fama, procurando algum tipo de destaque dentro da igreja. Viver na política da bacia é parar de fazer as coisas procurando destaque, procurando fama, procurando ser aplaudido e visto pelos outros. Viver na política da bacia é aproveitar todas as oportunidades para servir a Cristo e servir as pessoas por única e exclusivamente amor. Viver na política da bacia é parar de tentar dominar sobre os outros e parar de ser autoritário, mas é agir como quem serve, é agir como quem, mesmo tendo um alto cargo, se humilha como se não o tivesse e faz os trabalhos mais insignificantes, porque esses trabalhos louvam e glorificam o nome do Senhor. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava indo para a igreja. E assim, tinha muito trabalho para ser feito na igreja, tinha que arrumar cadeira, limpar algumas coisas, e eu tava nem aí, eu só queria chegar e conversar com os meus amigos e ficar lá de boa. Só que quando eu cheguei na igreja eu vi uma cena que me constrangeu tanto que eu não pude deixar de fazer essas coisas. Quando eu pisei na igreja, a primeira coisa que eu vi foi o meu pastor arrumando tudo. Era o meu pastor, era o pastor, o cara que tá lá em cima pregando. Era ele que tava arrumando todas as cadeiras, que tava organizando tudo, porque o pessoal que ia fazer ainda não tinha chegado. E aquilo me constrangeu tanto, sabe? Me chamou pra realidade de que nós precisamos servir a nossa comunidade local. E isto é servir uns aos outros, e isto é servir a Deus. Para concluirmos, como seguidores do Cordeiro, nós devemos viver movimentados pela política da bacia. Então que a gente limpe o chão da igreja, a gente limpe o chão de algum lugar que vá servir as pessoas, que a gente limpe o banheiro, que a gente cuide das crianças, que a gente fique no slide, que a gente faça qualquer serviço, mas que sirvamos uns aos outros. A gente doe o nosso dinheiro, a gente doe o nosso tempo num trabalho social, estejamos dispostos a acordar de madrugada para socorrer algum irmão, estejamos dispostos a orar uns pelos outros, a gastar tempo orando por aqueles que necessitam de oração, dispostos a levar comida para aquele que não tem, para aquele que está necessitado. Como servos do Cordeiro, como povo de Deus, como seguidores do Messias, o nosso trabalho é servir uns aos outros em amor, que a política da bacia movimente a nossa vida. Amém? Cara, espero que você tenha se identificado por esse vídeo. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com a rapaziada, deixa um comentário aqui e até quarta-feira que vem. Falou!